Olá! Hoje nós vamos falar sobre a preposição. Lembrando que a preposição é uma classe gramatical muito importante porque é responsável por atribuir sentido à sua frase, à sua oração ou ao seu texto. Lembrando também que a preposição é uma palavra invariável, ou seja, ela não sofre alteração em relação a número, grau ou gênero. Então, não vai haver uma preposição masculina ou feminina, ou no singular ou no plural. A função da preposição é ligar dois termos dentro de uma oração e estabelecer sentido entre eles. Mas para que servem as preposições, enfim? Bom, as preposições, como já falei anteriormente, são muito importantes na estrutura da nossa língua portuguesa e estabelecem a coesão textual, ou seja, atribui sentido ao nosso texto, nossa frase, enfim. É através da preposição que nós conseguimos compreender se no texto o valor semântico que está sendo estabelecido é de tempo, de lugar, de companhia, de instrumento, enfim, nós veremos isso adiante. As preposições elas se dividem em essenciais e acidentais. As essenciais são aquelas palavrinhas que sempre serão preposições. Já as acidentais surgem de palavras de outras classes gramaticais que desempenham o papel de preposição. Hoje nós vamos falar especificamente das essenciais, que são as que nós utilizaremos para resolver as atividades. As preposições essenciais mais usadas são a, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob e sobre. Vejamos alguns exemplos da utilização das preposições. Saiu com seus pais, estava sem dinheiro, falamos sobre trabalho. Assim como há locuções adjetivas, locuções adverbiais, há também as locuções prepositivas, que são duas ou mais palavrinhas que unidas desempenham a função de preposição dentro da frase, dentro da oração ou dentro do texto. Observe as principais locuções prepositivas: ao lado de, antes de, além de, com respeito a. Vejamos um exemplo. Lutou ao lado de seu amigo. Então, essa expressão ao lado de é a junção de palavrinhas que formaram uma locução prepositiva. Vale lembrar que as preposições estabelecem relações semânticas dentro das orações. Então, uma única preposição pode exprimir vários sentidos quando utilizadas dentro de um contexto. Observe a frase: comeu um bife a cavalo. A preposição a estabelece aqui o sentido de modo, o modo como foi preparado o bife. A casa foi avaliada em 1 bilhão. A preposição em estabelece o sentido de preço. Atirou-se sobre o herói. Esse sobre está indicando a direção da ação. Companhia. Foram viajar com os amigos, ou seja, estavam em companhia dos amigos. Martelava com o ferro. O instrumento utilizado para martelar era o ferro. Portanto, a preposição com estabelece esse sentido de instrumento. Na frase vim de Paris, a preposição de indica a procedência, ou seja, de onde veio o objeto ou a pessoa. Falou sobre linguística, a preposição sobre indica o assunto que foi abordado. Por 10 anos vivi em Londres, a preposição por indica tempo. Cantava pelos bares da vida. Pelos, a preposição indica lugar. O livro está sob a carteira, posição inferior, ou seja, está embaixo da carteira. O livro está sobre a carteira, posição superior, ou seja, está em cima da carteira. Vamos fazer uma observação importante em relação ao uso da preposição para e pra. Na linguagem informal, a preposição para reduz-se para a forma pra. É utilizada bastante, frequentemente, na linguagem informal. Por exemplo, por esse
pão para comer, ao invés de dizer por esse pão para comer. Mas é utilizada principalmente, ou melhor, frequentemente, na linguagem informal. Na linguagem escrita, na linguagem formal, é preferível que se use a forma para. Lembrando que a preposição é uma classe invariável, como já havia dito. Portanto, ela pode se unir a outras palavras e estabelecer uma concordância em relação ao gênero e número, ao masculino e feminino e ao singular e plural. Uma dica muito importante que vocês vão precisar lembrar é que o a pode funcionar como preposição, pronome pessoal oblíquo e também como artigo. Então, é muito importante saber diferenciá-lo. Quando o a for um artigo, ele virá precedido de um substantivo e ele vai servir para determiná-lo como substantivo no singular e também no feminino. Por exemplo, a médica não quis nos atender. O artigo a indica que o substantivo médica está no feminino. No outro exemplo, como posso fazer a Júlia concordar comigo? Mesma situação, o artigo a indica que o substantivo está no feminino. No entanto, quando o a estiver estabelecendo a função de preposição, será invariável, ou seja, não vai definir gênero nem número. Fica por aqui nossa aulinha de hoje, espero que tenham compreendido. Qualquer dúvida, por favor, entre em contato para que possamos saná-las e se cuidem.